O ferro quente se aproximava do rosto de Anastácia. Suas lágrimas escorriam como diamantes sobre a pele escura, enquanto seus olhos azuis, aqueles olhos que diziam ser do próprio céu, fitavam o feitor com uma serenidade que gelava o sangue de qualquer homem. "Você vai se calar de uma vez por todas, negrinha!" gritou ele, segurando a máscara de ferro que silenciaria para sempre a voz mais doce que já ecoou naquela fazenda maldita. Mas o que vocês não vão acreditar é que nem toda a crueldade do mundo conseguiu quebrar o espírito dessa mulher extraordinária. E vocês que são guerreiros da vida, que enfrentam suas próprias batalhas diárias e acreditam que a fé pode mover montanhas, se inscrevam agora no canal e ativem o sininho, porque esta história vai tocar tão fundo no coração de vocês que vão carregar ela para sempre. E o que aconteceu depois mudou não só a vida dela, mas de milhares de pessoas até hoje. Mas para entender como chegamos neste momento devastador, preciso levar vocês de volta ao início da história mais emocionante que já contei neste canal. Era o ano de 1740, numa fazenda no interior do Rio de Janeiro, quando nasceu a criança que mudaria para sempre a história da fé no Brasil. O choro que ecoou naquela senzala fria não era um choro qualquer. Era o primeiro grito de guerra de Anastácia. Quando a parteira ergueu aquela menina recém-nascida e olhou em seus olhos, o mundo parou. Gente, vocês não vão acreditar nisso. Os olhos de Anastácia eram de um azul tão intenso, tão cristalino, que parecia que Deus havia arrancado um pedaço do próprio céu para colocar no rosto daquela criança. "Meu Deus do céu!" sussurrou a parteira com as mãos tremendo. "Essa menina não é deste mundo." A mãe de Anastácia, Delmira, uma escrava trazida da África ainda criança, segurou sua filha contra o peito com uma mistura de amor infinito e terror absoluto. Ela sabia que aqueles olhos celestiais seriam tanto uma bênção quanto uma maldição. E não demorou muito para descobrir que estava certa. Anastácia cresceu diferente de todas as outras crianças da senzala. Enquanto os outros pequenos brincavam na terra, ela ficava horas contemplando o céu, sussurrando orações que pareciam vir diretamente do coração de Deus. Quando completou 7 anos, algo aconteceu que deixou toda a fazenda de boca aberta. O filho do capataz havia caído do cavalo e quebrado a perna de uma forma tão feia que o osso estava saindo para fora. O menino gritava de dor, o sangue escorria pela terra e nem o médico da cidade vizinha conseguia fazer alguma coisa. Foi quando Anastácia se aproximou. "Posso ajudar", disse ela, com aquela voz doce que derretia o coração mais frio. "Sai daqui, negrinha!" gritou o capataz. Mas a dor do filho era tanta que ele estava disposto a tentar qualquer coisa. Anastácia colocou suas mãozinhas pequenas sobre a perna quebrada, fechou aqueles olhos azuis como o céu e começou a rezar. Gente, o que aconteceu depois desafia qualquer explicação. A criança parou de chorar, o osso voltou para o lugar e em questão de minutos estava correndo como se nada tivesse acontecido. A notícia se espalhou pela fazenda como fogo na palha seca. Anastácia tinha o dom da cura. Mas vocês ainda não sabem que esse dom maravilhoso ia se tornar o motivo de tanto sofrimento. Porque teve alguém na fazenda que não gostou nada, mas nada mesmo, de ver uma escrava com tanto poder. Quando Anastácia completou 15 anos, ela havia se tornado a mulher mais bela que já pisou naquela terra. Sua pele escura brilhava como bronze polido, seus cabelos eram como seda negra, mas eram aqueles olhos azuis que hipnotizavam qualquer pessoa que olhasse para ela. E foi exatamente essa beleza extraordinária que despertou a obsessão mais perigosa de sua vida. Joaquim, o filho do senhor de engenho, um rapaz mimado e cruel de 20 anos, se apaixonou perdidamente por Anastácia. Mas não era um amor puro. Era uma obsessão doentia que fazia o coração da moça gelar de medo. "Você vai ser minha, Anastácia." Ele sussurrava sempre que a encontrava sozinha. "Uma negrinha bonita como você nasceu para me servir." Mas Anastácia, firme em sua fé,
Sempre respondia com a doçura que só ela possuía. Meu coração pertence apenas a Deus, Senhor. E ele me ensinou que o amor verdadeiro não se constrói com força. Essa resposta deixava Joaquim louco de raiva. Como uma escrava ousava recusar os desejos do filho do dono? Como ela tinha coragem de falar de Deus quando deveria estar de joelhos diante dele? E não era só Joaquim que estava ficando incomodado. A sinhá Beatriz, a esposa do senhor de engenho, sentia uma inveja mortal de Anastácia. Ela via como todos os homens da fazenda olhavam para aquela escrava com admiração, como as outras escravas a respeitavam como se fosse uma santa, como até mesmo seu próprio marido às vezes parava para ouvir as orações melodiosas que saíam daquela boca. Essa negra está se achando demais, resmungava sinhá Beatriz para suas amigas. Ela pensa que é melhor que nós só porque tem esses olhos esquisitos. Mas o que mais incomodava a todos não eram os olhos de Anastácia, nem sua beleza. Era sua fé inabalável. Toda noite, depois de um dia inteiro de trabalho pesado sob o sol escaldante, Anastácia reunia os outros escravos na senzala para rezar. Sua voz doce ecoava pela fazenda cantando hinos de esperança e suas palavras traziam paz para corações dilacerados pela dor. Irmãos, ela dizia com aqueles olhos azuis brilhando como estrelas, Deus não esqueceu de nós. Cada chicotada que recebemos, Ele sente em seu próprio corpo. Cada lágrima que derramamos, Ele coleta em suas mãos. Um dia seremos livres. E foi essa palavra, liberdade, que selou o destino de Anastácia. O feitor João Batista, um homem cruel como poucos, ouviu essas palavras e sentiu o sangue ferver. Liberdade? Essa negrinha está incitando rebelião. Na manhã seguinte, ele marchou até a casa grande para falar com o senhor de engenho. Senhor Antônio, disse ele, tirando o chapéu e falando com a voz cheia de veneno. A escrava Anastácia está pregando ideias perigosas para os outros negros. Ela fala em liberdade, em Deus, em esperança. Isso é coisa de quem quer causar confusão. O senhor de engenho, um homem mais velho que já havia visto muitas rebeliões de escravos, sentiu um arrepio de medo. E o que você sugere, João Batista? Que a gente dê um jeito de calar a boca dessa negrinha de uma vez por todas. E foi nesse momento que tomaram a decisão mais cruel que vocês podem imaginar. Era uma manhã de céu nublado quando vieram buscar Anastácia. Ela estava ajudando uma escrava mais velha que havia machucado a mão no engenho, sussurrando palavras de conforto e passando suas mãos suaves sobre o ferimento. Anastácia! Gritou o feitor João Batista, com 2 outros homens ao seu lado. Você vem conosco. Agora! O coração de Anastácia bateu mais rápido, mas seus olhos azuis não mostraram medo. O que foi que eu fiz, senhor? Você sabe muito bem o que fez, negrinha. Anda logo! Eles a arrastaram para o centro da fazenda, onde já estava montado um verdadeiro tribunal. O senhor de engenho estava sentado numa cadeira de madeira, com a sinhá Beatriz ao lado, sorrindo com um prazer cruel. Joaquim estava encostado numa árvore, com aquele olhar obsessivo que fazia Anastácia se sentir suja. Todos os escravos foram obrigados a assistir. Era uma lição que deveria ficar gravada na mente de cada um deles. Anastácia, disse o senhor de engenho, com a voz firme como o ferro, você foi acusada de incitar rebelião entre os escravos, de pregar ideias perigosas, de se achar melhor que os outros. Eu só prego o amor de Deus, senhor, respondeu Anastácia com aquela voz que era como mel. Eu só tento trazer esperança para corações sofridos. Esperança? Riu sinhá Beatriz. Esperança de quê? Vocês são escravos. Nasceram escravos e vão morrer escravos. Não existe esperança nenhuma para gente como vocês. Mas Anastácia olhou diretamente nos olhos da sinhá e pela primeira vez na vida, Beatriz sentiu medo. Porque naqueles olhos azuis como o céu, ela viu uma força que não conseguia compreender. A esperança, disse Anastácia com uma serenidade que gelou o sangue de todos, não vem dos homens, sinhá.
vem de Deus. E Deus ama todos os seus filhos igualmente, não importa a cor da pele. Foi como se uma bomba tivesse explodido no meio da fazenda. Como você ousa? Gritou Joaquim, com a face vermelha de raiva. Como ousa comparar você, uma escrava imunda, com pessoas como nós? Porque diante de Deus, respondeu Anastácia, e sua voz ecoou pela fazenda inteira, não existem senhores nem escravos, existem apenas filhos amados. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Era como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir aquelas palavras que jamais deveriam ter saído da boca de uma escrava. Foi quando o senhor de engenho se levantou da cadeira com o rosto transtornado de fúria. João Batista, disse ele, com uma voz que cortava como lâmina, traga a máscara. E foi nesse momento, gente, que o coração de todos os escravos presentes se partiu em 1000 pedaços. Porque eles sabiam o que significava a máscara de ferro. O instrumento mais cruel que existia para silenciar escravos rebeldes. Uma peça de metal frio que cobria a boca, presa por correntes na cabeça, que impedia a pessoa de falar, de comer direito, de beber água como gente. Era uma tortura lenta e devastadora. Não! Gritou Delmira, a mãe de Anastácia, se jogando aos pés do senhor de engenho. Por favor, senhor, ela é uma boa menina. Ela só reza. Não faz mal a ninguém. Mas Joaquim chutou Delmira com tanta força que ela rolou na terra, gemendo de dor. Cala a boca, negra velha. Sua filha precisa aprender qual é o lugar dela. E foi quando Anastácia fez algo que ninguém esperava. Ela ajudou a mãe a se levantar, limpou a terra do rosto dela com ternura infinita e depois olhou para todos os presentes com aqueles olhos que eram como janelas para o próprio paraíso. Não chorem por mim, disse ela, e sua voz era como uma oração. Deus está comigo, e vocês são livres para calarem minha boca, mas nunca conseguirão calar meu coração. Se vocês estão sentindo o peito apertado com essa injustiça terrível, deixem seu like para me ajudar a levar mais histórias de fé e superação para pessoas que precisam de esperança como vocês. Porque a história de Anastácia vai mostrar que a verdadeira liberdade vem de dentro. E foi quando eles trouxeram aquela máscara de ferro que ia mudar para sempre a vida não só de Anastácia, mas de todos que testemunharam o que aconteceu em seguida. O ferro estava frio contra o rosto de Anastácia. As correntes apertavam sua cabeça com uma crueldade que fazia até os homens mais duros desviarem o olhar. A máscara cobria sua boca doce, mas deixava livres aqueles olhos azuis que brilhavam como diamantes contra a escuridão. Agora sim, riu Sinhá Beatriz, batendo palmas como uma criança cruel. Agora você vai ficar quietinha como deve ser. Mas o que eles não esperavam era que aqueles olhos, os olhos do céu de Anastácia, se tornassem ainda mais poderosos no silêncio. Sem poder falar, Anastácia desenvolveu uma linguagem que era pura magia. Seus olhos falavam de amor, de perdão, de esperança. Quando uma escrava estava sofrendo, Anastácia se aproximava, colocava a mão no ombro da pessoa e olhava fundo nos olhos dela. E nesse olhar, a dor simplesmente desaparecia. Quando uma criança estava doente, Anastácia passava suas mãos sobre a testa pequena e seus olhos azuis se enchiam de lágrimas de compaixão. E a febre baixava, a tosse parava, a criança sorria. Gente, vocês não vão acreditar, mas os milagres se multiplicaram. A notícia dos poderes de Anastácia começou a se espalhar secretamente entre os escravos de outras fazendas. Vinham pessoas de longe, caminhando durante a madrugada, só para olhar nos olhos daquela mulher extraordinária. Ela não precisa falar, sussurravam entre si. Os olhos dela curam mais que qualquer remédio. Mas nem toda a crueldade do mundo conseguia quebrar o espírito de Anastácia. Toda manhã, antes mesmo do sol nascer, ela se ajoelhava no chão da senzala e rezava em silêncio.
Suas lágrimas caíam como pérolas sobre a terra batida, e os outros escravos sabiam que ela estava intercedendo por cada um deles. E foi quando a epidemia chegou que o mundo inteiro viu o verdadeiro poder daquela mulher. Era 1758, e uma febre devastadora atacou a fazenda. Escravos morriam como moscas. As crianças deliravam de dor, e nem o médico da cidade conseguia fazer alguma coisa. O desespero tomou conta de todos. Foi quando algo inacreditável aconteceu. A filha do senhor de engenho, Maria Beatriz, uma menina de apenas 8 anos, estava à beira da morte. A febre havia subido tanto que ela não conseguia nem abrir os olhos. Os médicos haviam desistido. "Ela vai morrer", disse o doutor, balançando a cabeça com tristeza. "Não há mais nada que eu possa fazer." Sinhá Beatriz chorava desesperadamente ao lado da cama da filha. E foi nesse momento de desespero total que ela se lembrou de Anastácia. "João Batista", gritou ela, "traga a escrava Anastácia aqui, agora." "Mas Sinhá", hesitou o feitor, "ela está com aquela máscara." "Eu não me importo, traga ela." Quando Anastácia entrou no quarto da casa grande, foi como se um anjo tivesse descido dos céus. Mesmo com a máscara de ferro cobrindo seu rosto, sua presença trouxe uma paz que ninguém conseguia explicar. Sinhá Beatriz se jogou aos pés de Anastácia, a mesma mulher que havia humilhado publicamente. "Por favor", ela chorava, "salve minha filha. Eu sei que você pode. Eu peço perdão por tudo que fiz com você. Por favor, salve minha menina." Anastácia olhou para aquela mulher que a havia torturado, e em seus olhos azuis não havia ódio, não havia rancor. Havia apenas amor puro e perdão infinito. Ela se aproximou da cama onde a menina estava agonizando, colocou suas mãos sobre a testa queimando de febre e fechou os olhos. E foi nesse momento que aconteceu o milagre mais lindo que já se viu naquela fazenda. Lágrimas começaram a escorrer por baixo da máscara de ferro de Anastácia. Lágrimas que pareciam ter vida própria, que pareciam carregar toda a dor do mundo e toda a esperança do céu. Quando essas lágrimas tocaram o rosto da menina, ela abriu os olhos pela primeira vez em dias. "Mamãe", sussurrou Maria Beatriz, com a voz fraca, mas clara. A febre havia passado. A menina estava curada. Sinhá Beatriz caiu de joelhos, tremendo de emoção. Como? Como você fez isso?" Anastácia não podia responder com palavras, mas seus olhos disseram tudo. Ela apontou para o céu, depois colocou a mão sobre o próprio coração. A resposta era clara. Não foi ela quem curou. Foi Deus agindo através dela. Mas vocês acham que essa cura milagrosa finalmente trouxe liberdade para Anastácia? Vocês ainda não sabem a reviravolta mais dolorosa de toda essa história. Depois da cura milagrosa da filha do senhor de engenho, a vida de Anastácia mudou, mas não da forma que vocês imaginam. Em vez de liberdade, ela recebeu ainda mais atenção, e com isso, ainda mais inveja e ódio. A notícia dos milagres de Anastácia se espalhou por toda a região. Pessoas vinham de cidades distantes. Fazendeiros ricos traziam seus filhos doentes, até mesmo padres chegavam discretamente durante a madrugada para testemunhar os poderes daquela escrava extraordinária. Mas Joaquim, o filho do senhor de engenho, estava ficando louco de ciúmes. Ele via como até mesmo os homens mais importantes da região tratavam Anastácia com reverência, como se ela fosse uma santa, e isso o deixava transtornado de raiva. "Ela é minha escrava", ele gritava para qualquer um que quisesse ouvir, "minha propriedade, e eu ainda vou quebrar esse espírito rebelde dela." O que Joaquim não entendia era que o espírito de Anastácia não pertencia a este mundo. Cada dia de sofrimento, cada noite dormindo com aquela máscara de ferro, cada olhar de ódio que recebia, apenas fortalecia sua conexão com Deus. E foi numa noite de lua cheia, quando Anastácia tinha 25 anos, que ela recebeu a visão que mudaria tudo.
Ela estava ajoelhada na senzala, rezando como sempre fazia, quando uma luz dourada preencheu todo o ambiente. Os outros escravos dormiram profundamente, como se um sono sobrenatural tivesse descido sobre eles. E foi então que Anastácia ouviu a voz. Minha filha amada. A voz era como 1000 anjos cantando em harmonia. Seu tempo na terra está chegando ao fim, mas sua missão será eterna. Anastácia fechou seus olhos azuis e sentiu uma paz que jamais havia experimentado. Ela sabia que sua vida terrena estava terminando, mas também sabia que sua verdadeira jornada estava apenas começando. Na manhã seguinte, ela fez algo que deixou todos boquiabertos. Usando um pedaço de carvão, ela escreveu uma mensagem na parede da senzala. A liberdade chegará. Os filhos de Deus serão livres. Tenham fé. Quando o feitor João Batista viu aquelas palavras, ele ficou fora de si. Como você ousa escrever isso, negrinha maldita? Ele gritou, levantando o chicote. Mas quando ele olhou nos olhos de Anastácia, algo o paralisou. Naqueles olhos azuis como o céu, ele viu algo que o fez tremer de medo. Não era desafio, não era raiva, era uma certeza absoluta, uma fé tão inabalável que cortava como uma espada. E foi nesse momento que Anastácia fez sua última profecia. Ela apontou para João Batista, depois para a casa grande, depois para toda a fazenda. Seus olhos falaram mais claro que qualquer palavra. Tudo isso vai acabar. A escravidão vai acabar. A justiça vai triunfar. 3 dias depois, Anastácia amanheceu morta na senzala. Mas, gente, a morte de Anastácia não foi um fim, foi o começo da lenda mais bonita do Brasil. No momento em que tiraram a máscara de ferro de seu rosto, todos ficaram chocados. Não havia marcas, não havia feridas. Sua pele estava perfeita, como se aquela máscara nunca tivesse existido. E seus lábios tinham um sorriso de paz que fazia qualquer pessoa chorar de emoção. Mas o mais incrível aconteceu no funeral. Quando foram enterrar Anastácia no cemitério dos escravos, uma chuva fina e dourada começou a cair do céu, mesmo com o sol brilhando. As flores que nasciam ao redor de seu túmulo eram de cores que ninguém jamais havia visto. E todos que se aproximavam daquele local sentiam uma paz inexplicável. E os milagres... Ai, gente, os milagres se multiplicaram. Mães traziam filhos doentes para rezar no túmulo de Anastácia e eles saravam. Pessoas desesperadas vinham pedir ajuda e encontravam soluções. Escravos fugitivos passavam por ali e encontravam forças para continuar lutando pela liberdade. A devoção por Anastácia cresceu tanto que nem mesmo os senhores de engenho conseguiam controlar. Seu túmulo se tornou um local de peregrinação, onde pessoas de todas as raças e classes sociais vinham buscar esperança, e a profecia dela se cumpriu. Em 1888, exatamente 130 anos depois de sua morte, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e a escravidão foi abolida no Brasil. Na cerimônia, dizem que uma pomba branca voou sobre o palácio e que uma chuva fina e dourada caiu do céu, exatamente como no dia do funeral de Anastácia. Hoje, mais de 250 anos depois, milhares de pessoas ainda visitam o túmulo de Anastácia no cemitério da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, no Rio de Janeiro. Pessoas de todas as religiões, de todas as cores, de todas as classes sociais. Porque a mensagem de Anastácia transcende tempo, raça e condição social. A verdadeira liberdade não vem de fora, vem de dentro. Vem da fé inabalável de que Deus ama todos os seus filhos igualmente. Os olhos azuis de Anastácia, aqueles olhos do céu, continuam brilhando através dos séculos, lembrando a todos nós que nem as correntes mais pesadas podem prender um espírito verdadeiramente livre. E se esta história de fé, resistência e milagres tocou seu coração como tocou o meu, compartilhem com aquela pessoa especial que precisa de esperança hoje.
Me contem nos comentários qual foi o momento que mais emocionou vocês na história da Anastácia. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias que vão fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Porque assim como Anastácia, todos nós temos olhos do céu dentro de nós. Olhos que enxergam além das dificuldades e veem a liberdade que Deus já preparou para cada um dos seus filhos.